Amém? A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós vamos louvar a Deus no hino primeiro da nossa harpa cristã, Chuva de Graça. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, queremos deixar os nossos avisos. Domingo pela manhã
às 8h30 da manhã. Estaremos aqui em oração, das 9 às 10h30, na nossa escola bíblica dominical. Será o encerramento do trimestre. Teremos aqui coffee break, né? Café reforçado para os nossos irmãos. Eles mesmos vão trazer, não é? Os irmãos vão trazer. E à noite teremos aqui o grande culto de encerramento do ano, começando às 21 horas. Quem quiser chegar um pouco antes para orar, pode chegar. Mas estaremos aqui às 21 à meia-noite, passando aqui em oração. Vamos terminar o ano e começar o ano de 2024 com oração. E terá um jantar para os irmãos após o culto. Então não precisa se preocupar com janta, porque você vai jantar aqui, não é? E depois da janta você pode ir para sua casa. Se quiser comemorar lá com a sua família o resto da noite, pode, mas primeiro aqui, não é? Primeiro aqui, depois lá com sua família. Meus irmãos, nós vamos louvar a Deus com 210 da nossa harpa. Enquanto cantamos, nós vamos entregar a Deus as nossas contribuições. Fala, fala, Senhor.
de amor. Bendito teu nome eterno. Tu falas a quem escutar. De saúde, repouso superno, alegria e paz eterna. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos orar a Deus. Tem algum pedido de oração nessa noite? Não? Vamos orar e depois estaremos meditando na santa e gloriosa palavra de Deus. Vamos de pé, irmãos, orar ao Senhor e depois estaremos meditando na santa palavra de Deus. Vamos orar uns pelos outros, orar por aqueles que estão viajando, não é? Alguns já chegaram, outros não chegaram, outros ainda vão viajar. Eu não vou viajar para lugar nenhum. Estou esperando Jesus, né? Talvez a gente faça uma viagem mais longa, né? Uma viagem muito além do sol, né? Glória a Deus. Uma das viagens mais rápidas do mundo. É num abrir e fechar de olhos, nós estaremos lá. E todos que têm essa esperança, purifica a si mesmo com comida pura, porque lá só vai entrar puros. Uma cidade, irmãos, que não vai entrar coisa alguma que possa contaminar. É uma cidade, irmãos, que não tem lixo. Aqui eu vi nesse final de festa agora, né? O que tinha de lixo, hein? E se o caminhão não passa, fica cheirando mal, né? Tinha lixo, não, nem coube nos contêineres, né? Tanta garrafa de refrigerantes, de resto de comida, das festas, né? Que não coube nos contêineres. Lá na minha rua mesmo, metade tá, não coube. A comilança desses dias, não? Se o caminhão não passa, cheira mal. Mas para a cidade que nós vamos morar, não tem lixo. Não é bebida e nem comida, mas é alegria e gozo. O Espírito Santo. Para sempre e eternamente. Pastor, mas como é que vai ser lá? Quando você chegar lá, você vai saber. Que vai ter uma ceia, eu sei que vai ter. Que Jesus vai nos servir, eu sei que vai ter. Agora, a Bíblia diz que Deus mandou o alimento dos anjos lá para os israelitas. Eu acho que vai ter alimento lá, não? Porque nós seremos semelhantes aos anjos. Jesus falou. E eu creio piamente no que Jesus falou. Vamos orar? Amantíssimo Deus, Pai que está nos céus, te damos graças, Senhor, por esses momentos de oração que já passamos. E agora, Senhor, eu peço a tua bênção em favor de cada um dos teus filhos que se esforçaram para estar aqui nesta noite, para orar e também juntos meditarmos na sua palavra. Senhor, fala conosco nesta noite de uma maneira maravilhosa, de uma maneira muito especial. É o nosso pedido, Pai, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, já alguma sexta-feira nós estamos falando sobre a oração. E vamos falar por um bom período. Não sei quando nós vamos parar de falar sobre o assunto, porque se faz necessário ressuscitarmos a oração na igreja.
Por que ressuscitar? Porque na vida de muitos já morreu, já acabou, não existe mais. Então vamos falar muito tempo sobre esse assunto. Hoje nós vamos para o Salmo de número 141. O versículo 1 e o versículo 2. Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, a ti clamar. Quando a ti clamar, suba a minha oração perante a tua face como incenso, e sejam levantadas minhas mãos como sacrifício da tarde. Amém? Graças a Deus, meus amados, por esses dois versículos da palavra de Deus. Aqui aparece um ingrediente chamado incenso. Incenso. Irmãos, esse incenso, ele já simbolizava lá no Antigo Testamento a oração. A oração. E o salmista sabia perfeitamente sobre o incenso. No livro do Êxodo, nós vamos ler, lá no capítulo 30 do livro do Êxodo, fala sobre o incenso, a sua composição, não é? Está no versículo 1. O irmão Luiz Carlos lê para mim, o versículo 1. Farás um altar para queimar o incenso, de madeira, cetim e farás. Agora eu não leia para mim o versículo 6 e 7 até o 9. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Verso 7, vai ver. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Verso 9. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramarei sobre ele libações. Aleluia! Os irmãos perceberam? Esse incenso, irmãos, ele é extraído de umas árvores, e pelo menos 3 árvores. Tinha o estorato, que era também extraído de uma árvore, tinha a rondicha e o cálvano. Então eram umas resinas odoríficas, né? Era perfume. Então era usado, juntava essas 3 substâncias e eram moídos, né? E era feito este incenso para queimar. E somente o sacerdote podia oferecer, era lá no lugar santo, viu? Não era no átrio, porque lá no átrio estava o altar feito lá para oferecer o sacrifício, para queimar os bezerros. Já esse já estava
no santuário. E somente o sacerdote, o sumo sacerdote, poderia queimar esse incenso. Não é? Era um altar feito de madeira de cetim, né? Já foi dito aqui. Era forrado de ouro, porque o ouro aguenta fogo, né? Então ali era queimado o incenso. E essa fumaça que subia já simbolizava a oração. A oração. Então, e também não poderia usar incenso. Como é que era o incenso? Estranho. Estranho. Porque eu vou dizer uma coisa, irmãos. O que tem de incenso estranho por aí? Orações estranhas que não sobem para Deus. É coisas que não passam do teto dessa casa. Incenso estranho. Incenso estranho. Então não sobe para Deus. Então, o altar do santo, que era no lugar santo, né? No Antigo Testamento, e o sumo sacerdote oferecia. Já falamos os ingredientes, mas pastor, isso aí era lá no Antigo Testamento, né? Era no Antigo Testamento. Mas nós vamos para o Novo Testamento. Primeiro nós vemos no Apocalipse, capítulo 5, o versículo 8, irmão Scar vai ir para nós. Simboliza a oração. E no Novo Testamento vai complementar dizendo que era a oração. Verso 8, capítulo 5. E havendo tomado o livro, os 4 animais dos 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas e ouro, cheias de incenso. Que são as orações do santo. Que são as orações do santo. O incensário cheio de incenso, que eram as orações dos santos. Orações dos santos. Aí nós vamos no capítulo 8, o verso 3 e o verso 4. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, vendo o incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça? E o fumo do incenso subiu com as orações do santo, desde a mão do anjo até diante de Deus. Aleluia! Nossa, olha que coisa linda! As orações de quem? Do santo. A oração dos justos. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E aqui parece, irmãos, que Deus estava armazenando a oração. Armazenando. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, tem muitos crentes hoje que lá no armazém, lá no depósitozinho dela no céu, não tem nada, viu? Está subindo nada. Porque não tem mais o incenso, não tem mais vida de oração. Que Deus nos ajude. Olha, meus irmãos, as nossas orações, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, elas devem ser conhecidas diante de Deus. Deus as conhece e as armazena, e às vezes não manda para você na hora que você pede. A resposta, ela pode vir na hora, ela pode passar alguns dias e pode passar até anos, mas está lá diante de Deus. 4 versos de Filipenses. Não estejais inquietos, coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, como ação de graça. Pela oração e súplica e ações de graça. Conhecidas. Sabe, irmãos, vai chegar pessoas diante de Deus naquele dia do julgamento,
trono branco, vai dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em seu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Deus vai dizer: eu não te conheço não, nem as tuas orações chegou lá, chegou aqui não, te conheço não, eu não te conheço. Sabe, irmão, que Deus nos ajude, que Deus seja conhecido diante de Deus as nossas orações, e haja incenso nas nossas vidas, porque olha, sinceramente, nunca vivemos uns dias tão difíceis como os dias de hoje. Em muitas casas que seria chamada casa de oração, eu lamento informar que não tem mais oração. Está mais para casa de teatro, de louvorzão e outras coisas, menos esse incenso. Não tem mais. O culto de 2 horas, que não tem 1 minuto de oração sequer, chamado cultos de libertação, cultos de revelação. O que Deus vai revelar num culto que nem oração tem? O que Deus vai fazer num culto que Ele nem conhece, que nem chegou a sua presença? O que acontece? Onde a palavra é negligenciada, 2 horas de culto, só dá 10 minutos, 15 minutos para a palavra. E quer que Deus opere, e quer que Deus faça maravilhas, e fazem propagandas de curas e libertações. Eu estou ficando, irmãos, bem. Mas deixa para lá. Meus irmãos, orações que sobem para Deus, não é qualquer tipo de oração que sobe para Deus. O povo de Israel estava escravizado. Vamos ver Êxodo capítulo 3. Verso 7 e o verso 8. Irmãos, e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido? E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus desatores. Porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão do Egito, para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e larga, e uma terra que manda leite e mel, do cananeu, do Eteu, do Amorreu, e do Quineseu, do Heveu e do Jebuseu. Verso 9 ainda, irmãos. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. O clamor chegou a mim. Isso quer dizer que as orações, o incenso chegou a mim, e eu vou agir. Eu vou agir. Sabe, irmãos, eles clamaram ao Senhor, e a oração deles chegou ao céu, e o céu se moveu em favor deles, levantando o libertador, e os tirou daquele lugar de sofrimento e tormento. Mas, irmãos, a oração subia. A oração subia.
Aleluia. Às vezes, irmão, não precisa ser aquela oração muito bonita, né? Às vezes não precisa ser aquele griteiro também, não é, irmãos? Tem orações que parecem mais lamentação do que oração. Só lamento. Vamos, um exemplo que as irmãs do ciclo de oração gostam muito, né? 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, verso 11 ao 15. E botou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te livrares da tua serva, que não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus beiços ou seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ele a teve por embriagada. E disse ele: Até quando? Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te do teu vinho. 15. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Aleluia! Sabe, irmãos, era uma oração. Ela estava tão amargurada que ela não conseguia falar. Só com o coração ela falava. Ela movia os lábios, porque o sacerdote percebeu que ela movia os lábios, mas não ouvia a voz. Dá a entender que naquele momento o Espírito Santo estava intercedendo com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Era incenso puro subindo para a memória de Deus. E ela disse: eu não estou embriagada, mas da minha tristeza, da amargura da minha alma, eu tenho falado com Deus. E sabe, irmãos, a resposta vem, verso 26, irmãos, ao 28. E disse ela: Ah, meu Senhor, vive a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu. E o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Verso 28. Pelo que também ao Senhor eu entregarei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E ele adorou ali ao Senhor. Aleluia! Que maravilha! A oração subiu, Deus respondeu, abençoou, e agora ela vem pagar o voto, aquilo que ela tinha prometido, dar o seu filho para Deus, entregar o seu filho para Deus. Um profeta que diz a Bíblia que nenhuma palavra da sua boca caiu por terra. Profeta Samuel. Uma oração que subiu como incenso perante Deus. Sabe, irmãos, que Deus nos ajude. No capítulo 38 do profeta
Isaías. Depois de receber uma profecia tão triste, ele resolveu orar. Leia para mim o versículo 1 até o versículo 5. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém, graças a Deus. Sabe, irmãos, eu fico pensando, depois de receber uma profecia, põe a tua casa em ordem, porque morrerá e não viverá. Mas a oração dele subiu, porque ele tinha saldo no céu, ele tinha reserva, e disse: Senhor, lembra como eu tenho andado na sua presença, eu tenho feito o que é reto aos seus olhos. Filho, é bem diferente das nossas orações hoje, não é? Quantas vezes nós temos que contar para Deus a nossa miséria mesmo. Ele sabe que eu sou um fracassado mesmo, que eu sou. Mas eu sou atrevido, eu estou aqui. Não. Mas ele tinha coisa boa para apresentar. E chorou muitíssimo. Isso aqui no superlativo, muitíssimo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Lá no Salmo 56, versículo 8, diz assim: tu contastes as minhas vagueações, tu recolhes as minhas lágrimas, coloca no teu odre, porventura não estão elas no teu livro? Eu vou ter crer, se Deus for colher lágrima dele, não vai achar nada não. Cultos e mais cultos, reuniões e mais reuniões, não cai uma lágrima. Primeiro, por que não ora mesmo, né? Primeiro, que não existe mensagem que faça ele chorar. O anjo passa perto, nunca vai achar nada, nunca vai recolher nada. Essa é uma pergunta, responde para você mesmo. Você já chorou hoje? Na hora que você foi orar? Caiu alguma lágrima? Que tem de olho seco, irmãos, que não sai uma lágrima. Eu sou de um tempo, os crentes eram tudo chorando. Quando terminava o culto, meu Deus, tinha as irmãs e irmãos com os olhos vermelhos, de tanto chorar, de tanto se alegrar em Deus. Você desceu. Aonde ajoelhava, o banco ficava molhado. 3 acessórios que não podia faltar. Primeiro, a Bíblia. Hoje é o celular, não é? Segundo, a harpa. Hoje não precisa ter o celular. Terceiro, o lenço. O lenço.
Hoje para que trazer lenço? Hoje? Trazer lenço? Hoje tem os pregadores que usam uma toalha, né? Ele já coloca uma toalha. Uma toalha. Mas não é para enxugar lágrimas, não. Suor e saliva. Só. Meu Deus. A Bíblia diz que ele chorou muito. E a sua oração não ficou ali na cama. Não ficou abaixo do teto. Rapidinho chegou na presença de Deus. Isaías ela ia saindo. Quem sabe lá no portão do palácio, Deus volta. Volta. Diga para Ezequias que eu ouvi e vi. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Só uma pergunta, não responda para mim não. Deus já viu alguma lágrima de você hoje? Quando você dobrou o joelho? O que foi aquela oraçãozinha de nariz, né? 30 segundos. Quando dobra o joelho, hein? Nós estamos vivendo dias, irmãos, que 90% ou mais nas nossas igrejas o povão chega e fica tudo sentado, parece a casa do Papai Noel, só vem para receber presente, bênçãos. Não vem para buscar a Deus, não vem para orar, invocar o Senhor. E o dirigente que não ora também, e o pastor da igreja que não ora também, que às vezes fica sentado no banco, na poltrona, esperando o povão chegar. Quando o povão chega, que ele vê que já dá para começar, que já tem quórum o suficiente para abrir a sessão, vamos ficar de pé. Irmão Joaquinzinho, faz uma oração aí. Aí o Joaquinzinho faz aquela oração de 30 segundos, né? E agora ainda de pé, vamos louvar a Deus. Vamos adorar a Deus. E começa aqueles corinhos cansados, sabe? Quase morrendo, hein? Vamos adorar a Deus. Quase morrendo. E aquilo vai longe, viu? Para depois cantar o sino da harpa. Depois que os grupão de louvor já cantou, já os artistas já apresentaram a parte deles, vamos louvar a Deus com o hino da harpa cristã. Pelo menos um, né? Quando lembram, até a liturgia do culto já não é mais aquela liturgia que nós conhecemos. Aquela liturgia do passado já não existe mais. Daniel capítulo 10. Veja para mim o verso 11. E o verso 11 é 10? Acho que é 10 o verso 11 parece. 10 e 11? É 10 e 11. E eis que uma mão me tocou, fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta sobre os teus pés, porque eis que sou enviado, e falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Ele estava em oração. Pode ler o 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração
a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. São ouvidas as tuas palavras. E Eu vim por causa das tuas palavras. e eu vim por causa das tuas palavras. A oração tinha subido, mas Deus já tinha ouvido a palavra, já tinha chegado lá, mas tinha um impedimento. E quando o crente ora, há intervenção até de anjo. Vamos ver no capítulo 9, ainda do mesmo livro de Daniel, verso 23. No princípio das tuas súplicas, No princípio, saiu a ordem. E eu vim para te declarar que és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Aleluia. Tem gente que quer ter visão sem oração. Não existe isso, irmãos. Os dons só são manifestos através das orações. Não tem mais visão, não tem mais revelação, também não tem oração. Isso aqui foi 21 dias de jejum e oração. Houve um preço que nós não queremos pagar. Eu estava falando isso da hipergraça, né? Você não precisa fazer mais nada, não. É você que manda agora. Deus é obrigado a te abençoar, Deus é obrigado a curar, Deus é obrigado a fazer tudo. E Deus nos ajuda e nos guarda, meus irmãos. Meus irmãos, Jonas capítulo 2. Verso 2. Pode ir no 1 e 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus. Aonde? E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe. Ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Ainda você me leu o versículo 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no tempo da tua santidade. Aleluia. Olha, irmãos, enquanto os marinheiros, aquele povo, estavam clamando aos seus deuses, e o mar cada vez mais bravo, Jonas não estava orando, não. Jonas estava dormindo. Jonas estava dormindo no porão. E os homens e o mar iam ficando bravos, eles jogando as cargas, um prejuízo tremendo. Irmãos, quem não ora só dá prejuízo, viu? Oh, meu Deus do céu. Aí, os marinheiros, não, existe uma causa. Por que o mar está tão bravo? Por que essa tempestade? A Bíblia diz que o mal não vem sem nenhuma causa. Tem uma causa. Vamos ver o que está acontecendo. Quando desceram lá, o homem dormindo lá, roncando no porão. Eu creio que os marinheiros dizem: o problema aqui, ó. Acorda, dormente. Declara-nos quem é você. De onde vem, para onde vai, que povo és tu? Ele diz: eu sou hebreu. Eu tenho um Deus que fez o céu, o mar, a terra seca. Declara-nos agora. Está fugindo, né? Está fugindo? Jonas orou? Tem gente que só procura orar quando está não. Ele só foi orar quando ele saiu do ventre do inferno. Mesmo no ventre do inferno. E Deus é tão misericordioso, guardou ele lá dentro do ventre. Os irmãos sabem, tem um detalhe aqui. Ele diz que as algas enrolaram a minha cabeça. As algas, elas têm oxigênio.
Você pega uma alga, essa alga, né? E aperta assim, você vê está cheio de oxigênio dentro. E aquilo enrolou na cabeça de Jonas. E através do oxigênio das algas, ele permaneceu vivo por 3 dias. Está escrito aqui. E aí ele gritou do ventre do inferno. Gritei. Ele disse que gritou. Imagina os gritos que Jonas deu lá dentro. Senhor, me tira desse inferno. E a oração dele foi subir. Chegou na presença de Deus. Aí no verso 10, o 9 ou 10, mas eu te ofereci sacrifício com a voz de agradecimento, o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Não vomitou Jonas lá em Nínive, como muitos pregam e ensinam. Primeiro porque Nínive não tem praia, não tem mar. Vomitou na terra. Quem sabe foi por perto, né, de Israel. E veio novamente a palavra: levanta e vai lá e prega aquela palavra que eu te disse. A oração dele, mesmo com rebelde, desobediente, mas Deus ainda ouviu. Chegou. Glória a Deus. E Jesus lá na frente citou Jonas, viu? Jonas. Só que Jesus disse: eis aqui está quem é maior do que ele. Meus irmãos, mas só falando só no Velho Testamento, só no Velho Testamento. Mas vamos dar um exemplo maior. Você quer ver o céu abrir? Ei, mano, não sei, parece bronze, não sei o que, não sei o que. Mas tá orando. Tá tendo um incenso lá? Tá tendo incenso? Lucas capítulo 3, versículo 21. É um exemplo maior, que as horas não vai dar tempo nós falarmos muito mais. (3:21) de Lucas. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, Orando ele, o céu se abriu. O céu se abriu. E o Espírito Santo desceu. E o Espírito desceu. Em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se a voz do céu que Tu dizia: és Tu és meu filho amado. e te tenho comprazido. 3 coisas aconteceram. Primeiro, o céu se abriu. Segundo, o Espírito Santo desceu. E se o Espírito Santo desceu, provavelmente Deus também falou. Tá vendo? E sabe, irmãos, hoje nós oramos até errado. O Espírito Santo desceu no dia do Pentecostes. Hoje nós ficamos falando: desce, Espírito Santo, vem aqui. Ele já está aqui. Ele já está aqui. Ele não está lá no céu. Ele está aqui. Derrama, Senhor, do teu Espírito. Ele já derramou. Ele está aqui. Às vezes é nós que não damos lugar ao Espírito Santo. Mas ele veio, já veio, faz tempo, faz mais de 2000 anos que ele veio. Mas às vezes nós não damos lugar ao Espírito Santo. E não tem como dar lugar ao Espírito Santo sem uma vida de oração, sem uma vida de consagração. Não tem como. Mas Jesus, irmãos, no capítulo 11, versículo 42, você tem a certeza mesmo que Deus te ouve?
que Jesus disse aqui? Eu sei que tu sempre me ouve. Não está escrito assim? 11:42 de João. João 11:42. Está escrito? Eu bem sei que sempre me ouves. Ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creia que tu me enviaste. Para que eles creiam que tu me enviaste. Jesus tinha certeza que quando ele orava, o Pai ouvia. Que quando pedia, o Pai respondia. No capítulo 12, versículo 28. Pai, glorifica o teu filho. Hã? Ou seja, Pai, glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado. E outra vez. Outra vez o glorificarei. Aleluia. Jesus diz: Pai, glorifica o teu nome. Ele disse: eu já glorifiquei, tenho glorificado. E o povo pensou que era um trovão, não é? Ora, a multidão estava aqui, tinha ouvido, dizia que havia sido um trovão, não é? Outros diziam: um anjo lhe falou. E respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Na hora o Pai respondeu. Ele tinha um contato direto. Tem tanta brincadeira por aí, meus irmãos. O pastor estava pregando no culto, daqui a pouco o profeta levantou. Meu servo, eu estou lhe desejando um feliz Natal. Jesus falou para o pastor, desejando a ele um feliz Natal. Uma coisa que me deixa irritado, tanta brincadeira, tanta boboseira. Vamos para Atos capítulo 9, 11 e 12. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te. levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem em Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Aleluia. Irmãos, Deus passa a informação para ele: vai lá na rua direita, na casa de Judas, procura por um homem chamado Saulo, porque ele estava fazendo o quê? Orando. Ai meu Deus, se Deus usasse alguém, vai lá na rua Ney Calucino 279, na casa da dona Cirlei. Lá tem um homem chamado Manuel. Será que ele está orando? Vai lá na rua fulano e tal. Vai lá ver a minha irmã lá, fulana de tal. Será que ela está orando? Será que ele está orando? Imagine um domingo à tarde que tem jogo de futebol, não é? Decisão de campeonato. Vai lá na rua tal, vê se os meus servos estão orando. Estão me dando glória lá? Tá nada, meu irmão. Estão gritando gol. Meus irmãos, que Deus nos ajude. A oração de Saulo subiu.
E Deus revelou a Ananias: vai lá, ele precisa de a cura. Olha no versículo 17. E Ananias foi. E entrou na casa. Entrou na casa, impôs-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. verso 18. E logo lhe caíram nos olhos como que umas escamas, E e recuperou. recuperou a vista. E levantando-se, foi foi batizado. Que obra maravilhosa! Uma conexão direta com o céu através da oração. Finalizando, Atos 10, do 1 ao 4. E havia em Cesareia. Eu nem crente era ainda, meu irmão. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte Chamada italiana. piedoso e temente a Deus, Com com toda a todas. sua casa, O qual, o qual fazia muitas esmolas ao povo de contínuo, e contínuo orava a Deus. ó, Esse, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Cornélio, O qual, fixando os olhos dele, e muito atemorizado, disse: que é, Que Senhor? é, Senhor? E disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. diante de Deus. Agora envia Jope, né? Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Aleluia. Até aí tá bom. Aí, mas eu pergunto: será que nós tínhamos um testemunho que ele não tinha antes de Pedro ir na casa dele? Orava continuamente, dava esmola. Precisava alguma coisa ainda para ser salvo? Porque muitos de nós não estão fazendo o que ele fazia antes de Pedro ir lá. Mas acontece que ele orava e as orações dele eram conhecidas diante de Deus, subia para a memória de Deus. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Vamos parar por aqui que é a hora. Mas sexta-feira, primeira sexta-feira do ano, vamos continuar falando sobre oração. Nós vamos falar muitos dias aqui sobre oração, porque nós estamos precisando voltar ao cenáculo da oração. Se nós quisermos ver milagres, se nós quisermos ver maravilhas, nós temos que voltar para o cenáculo. Senão, agora quando chega janeiro, é tanta profecia. Este ano será o ano dos milagres. Este ano será o ano das conquistas. Este ano. Estava vendo aí na Face, né? A parte dos pastores. Teremos janeiro profético. Meu Deus. Janeiro profético. 12 dias de oração para valer para o ano todo. Um para cada mês. Eu fico olhando, eu fico pensando comigo, aonde arrumar esses besterol tão grande? Aonde? Janeiro profético sem oração, sem consagração, sem buscar a Deus, não vai haver profecia. Se houver alguma, não dá para acreditar. Vamos ficar de pé, vamos agradecer. Glória a Deus. Vamos, Carlos, faça uma oração aqui, pede para Deus, agradeça pela palavra e peça para Deus nos levar em paz.
Paz do Senhor, irmãos. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, somos gratos a Ti, Senhor, ó Deus, pelos momentos que passamos aqui na Tua presença, Senhor, te louvando, te exaltando, te glorificando, Senhor. Eu agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos que adentrar esta casa nesta noite. Ó Deus, por cada família aqui representada, Senhor. Damos graças, Senhor, pela Tua palavra ministrada pelo Teu servo nesta noite. Ó Deus, querido, que possamos aplicar a nossa vida, ó Senhor, para que possamos, Senhor, fortalecer a cada dia, através da oração, através da comunicação com o Senhor. Deus, querido, venha despertar-nos a cada um de nós. Possamos viver a Tua palavra, Senhor, que aprendemos. Ó Deus, despede-nos em paz agora, guardando e livrando de todo mal, Senhor. Ó Deus, a cada um dos Teus filhos, Senhor, a Tua noite de paz. Senhor, abençoa também os Seus servos que não puderam estar aqui nesta noite. Sabe o motivo, Senhor, aqueles que estão enfermos. Estende as Tuas mãos, Senhor, dando saúde, Senhor. Pai querido, no nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e nós te agradecemos para todos sempre. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E todo o povo de Deus diz: Amém.